Amor, qual que é a história da fibromialgia? Que é tão polêmica, a gente escuta tantos pacientes falando, ai, tô com fibromialgia. Alguns médicos falando que fibromialgia não existe, outros falando que já existe, o paciente já chegando com esse diagnóstico pra gente. Mas como que isso acontece? Qual que é a história da fibromialgia? Bom, a fibromialgia, primeiro a gente tem que entender o que é a fibromialgia para a gente entender qual é a história da fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença que é muito difícil de fazer diagnóstico, que não existem exames que a gente vá no laboratório e faça que dê o diagnóstico de fibromialgia pela forma como ela se instala. Nós, no nosso corpo, normalmente, a gente sente dor quando a gente recebe um estímulo suficiente para sentir dor. Geralmente são estímulos que colocam a nossa integridade em risco. Então, se eu chegar em você com um palito e só encostar de leve, você vai sentir o toque, não vai sentir dor. Se eu apertar o palito, eu vou estar tentando te furar com o palito, e eu tentando te furar com o palito vai te fazer sentir dor, porque é uma ameaça ao seu corpo, é um estímulo intenso o suficiente para te fazer sentir dor. O mesmo acontece se eu apertar bem forte o seu braço. Você vai sentir que eu estou tentando te machucar, esmagar seus músculos, seus ossos, e aí você vai sentir um estímulo de dor. E a pessoa que tem fibromialgia, o que acontece com ela? Acontece uma alteração no limiar de dor dessa pessoa. Um nervo que as terminações nervosas dela, que eram para indicar dor só quando eu apertasse forte ou quando eu enfiasse o palito com bastante força, e que deveriam, só nessas situações que esse nervo deveria avisar você, essa pessoa, que existe um risco de lesão, que existe um risco de eu estar comprometendo a integridade dela. Mas essa pessoa que tem fibromialgia, com um estímulo muito menor, ela vai ter a mesma percepção de dor que se eu apertar forte o braço dela. Às vezes sem nenhum estímulo, só em repouso, ela vai sentir como se eu estivesse apertando o braço dela. Ela vai sentir a dor que ela sentiria se eu apertasse o braço de uma pessoa que não tem fibromialgia. Essa alteração no limiar da dor, no quanto é necessário eu estimular para fazer a pessoa sentir a sensação de dor, quando esse limiar diminui muito e aí pouco estímulo gera dor, é a fibromialgia. E aí a pessoa sente muita dor, geralmente nos membros, mas no corpo todo, quase o dia todo, várias vezes, em vários lugares diferentes. É uma dor que ela é real, a gente não encontra um motivo, mas a dor é real, a pessoa sofre com essa dor, precisa de fazer uso de medicações, mas é uma dor que tem muito mais um componente neurológico do que um componente biológico, físico, algo que você tira com a cirurgia ou com algum procedimento, algo que você vê, que você dá um remédio, cura a doença. Mas a fibromialgia, ela tá ligada a várias outras coisas, né? Como emocional, por exemplo, os hábitos de vida que essa pessoa acaba levando. Então, meio que a gente precisa fazer um tratamento multi com esse tipo de paciente, né? Sim. Por quê? Qual a história que a fibromialgia traz agora, né? A gente tem que entender o que é a fibromialgia pra gente entender a história dela. Geralmente são pacientes que vivem sob uma carga emocional muito grande por grandes períodos. Então são pacientes que muitas vezes são deprimidas, que têm o diagnóstico de depressão, ou que têm transtornos de ansiedade, ou que vivem sobre grande ansiedade por grandes períodos da vida. Geralmente são mulheres aí entre os 30 e 45 anos que abrem esse quadro e, em geral, elas trazem queixas muito semelhantes de história de vida muito difícil, de um estilo de vida muito difícil, de problema com os familiares, de problema com os filhos, ou mesmo problemas emocionais. São pessoas que vivem são pessoas que vivem dentro de uma carga emocional muito forte, que muitas vezes têm o diagnóstico de depressão e são sempre muito ansiosas. Aí acaba que as medicações que a gente usa para tratar essa pessoa, os tratamentos, eles se dividem em dois tipos: tratamentos para controle de dor, que são analgésicos, e os tratamentos para controle de humor, que são medicamentos para ansiedade e para depressão.
ou mesmo medicamentos para dor crônica, que vão agir lá no cérebro da pessoa. Entendeu? E os tratamentos que em geral levam à cura ou um controle bastante satisfatório da fibromialgia são tratamentos que vão fazer esse limiar de dor sair aqui de baixo e ir lá para cima. Quais são esses tratamentos? Exercício físico. Exercício físico é o principal tratamento para a pessoa que tem fibromialgia. Por quê? Porque o exercício físico vai fazer com que você produza alguns neurotransmissores que vão passar por esses neurônios da pele aqui, que vão estar... esses neurônios musculares, né? Que vão estar estabilizando esses estímulos, deixando eles menos atenuados para que essa paciente diminua a quantidade de dor que ela sente. Então é meio que muito... Para essas pacientes que têm esse problema com a dor tão exacerbado assim, a questão do exercício físico chega a ser fundamental. Às vezes a gente fala que por mais que ela ache que só o medicamento vai funcionar, se ela não fizer junto o exercício físico... O medicamento ele é um paliativo, né? Um temporário para ela conseguir a melhora através do exercício físico. E um erro que eu vejo muitos médicos falando com relação a pacientes que têm fibromialgia é que eles recomendam que essas pacientes realizem exercícios muito pesados. E é aí que está o problema, porque a gente tem o efeito rebote nessas pacientes. Elas precisam normalmente fazer um tratamento, fazer uns exercícios de leve a moderado, para que elas consigam atingir os objetivos delas, de melhorar a dor, de ganhar qualidade de vida, e aí acabam piorando ao invés de melhorar. E por conta do quadro depressivo e mais o emocional um pouco mais sensibilizado, elas acabam desistindo com mais facilidade, achando que aquilo não é pra elas, ou que o exercício não funcionou pra mim, vou desistir. Quando na verdade não, elas devem ser introduzidas no exercício do mais leve possível e o mais prazeroso possível, para que ela comece, dê início a esse hábito do exercício e não pare. E a partir daí, quanto mais segura ela se tornar para realizar essa prática, melhor é, e aí a gente vai aumentando a dificuldade desse exercício, até que ela chegue no exercício moderado, um pouco mais pesado. Isso, e parece um contrassenso, né, a gente falar que uma pessoa que sente muitas dores, que quando tenta praticar exercícios físicos, sente mais dor ainda, que a única forma dela melhorar é através da prática de exercícios físicos. E aí essa pessoa fica com a dúvida: poxa, como eu vou fazer isso se eu não suporto fazer exercícios físicos? E aí entra onde a Amanda falou. Mas ela precisa persistir. Por mais difícil que pareça, ela pensar, nossa, tá doendo muito, não tô aguentando mais. O ideal é que ela faça pouco, mas faça, do que ela tentar fazer bastante exercício e já desistir e vir no outro dia aquela dor absurda que ela não consiga nem levantar da cama, porque é isso que acontece com essas pacientes, elas ficam muito, muito sensibilizadas. Então, dê preferência, principalmente essas pacientes têm que dar preferência por exercícios com coisas quentes. Então, por exemplo, fazer exercício de hidroginástica com água aquecida, para elas é excelente, porque a água quente é um tratamento, né? Elas têm preferência por coisas quentes, então... adequar, pacientes, né, os exercícios daquilo que a pessoa consegue fazer, né? Às vezes a gente tenta colocar um pouco de compressa quente no lugar, na região que ela tá com mais dor, e depois fazer o exercício. Principalmente pra mim que sou da área da fisioterapia, a gente costuma colocar primeiro essa compressa quente pra depois colocar essa paciente pra fazer mais exercício, porque normalmente elas têm algumas dores mais específicas, mais pontuais, que às vezes muda de lugar. Então tem dia que tá doendo mais no joelho, tem dia que tá doendo mais na lombar, tem dia que tá doendo no ombro. Então a gente tem que verificar isso, né? Fazer sempre a anamnese constante, sempre perguntar qual que é o problema dessa paciente na semana, o que que tá doendo mais, fazer o tratamento ali na hora. Então colocar algo quente. Então, para você que tem fibromialgia em casa, essa é uma ótima opção, colocar compressas quentes na região para poder aliviar essa dor. E depois realizar um movimento, porque a gente sabe que movimento, membro parado, então corpo parado só tende a piorar, porque ele vai enrijecendo, ele vai perdendo a qualidade, a circulação não é tão boa. Então quanto mais parada essa paciente fica, a tendência é que ela piore. E aí a gente entra num problema, porque quando esse problema fica muito crônico e ela vai cada vez ficando mais na cama, menos tempo ativa,
ela vai entrando num problema, no seguinte problema. A gente não sabe mais se ela tá com as dores da fibromialgia ou se essa paciente tá com as dores músculo-esqueléticas. Se essas dores vieram por falta de movimento, por falta de exercício, por estar acamada há muito tempo, ficar muito tempo parada, muito tempo deitada. Então, a gente tem que começar a prestar atenção nisso, focar... eu sei que é difícil no início, que algumas pacientes relatam uma dor, assim... Os relatos são de... Esses dias eu atendi uma paciente que falava que a dor que ela sentia era tão grande que, às vezes, ela tinha vontade de morrer. A gente precisa tentar trazer o tratamento para ela, para que ela recupere essa vontade de viver, essa vontade de fazer as coisas e ganhe qualidade de vida de novo. Porque... E aí é onde entra o que vem além do exercício físico, né? Outros hábitos, como praticar o hábito da respiração e do relaxamento, praticar o hábito da espiritualidade, que muito ajuda nesse controle do emocional. Às vezes procurar outros tratamentos que não o tratamento médico, como tratamento psicológico, né? Procurar fazer terapia e além das medicações, né? Acaba que muitas pessoas, por uma falta de acesso ou mesmo de questões financeiras, acaba não fazendo tratamento com um psicólogo, que é fundamental para controle, né? Então fazer toda uma abordagem melhorando completamente os hábitos de vida dessa pessoa, para que ela possa atingir uma melhora significativa dessa doença que tanto incomoda e diminui a qualidade de vida das mulheres, principalmente, né? Porque é uma doença que é muito mais prevalente entre as mulheres do que entre os homens. A gente vê muito poucos casos entre os homens, né? E uma coisa que eu queria deixar muito frisada aqui é que a questão como essas mulheres com fibromialgia, principalmente, né? Como elas sofrem com preconceito. Muitas vezes elas são menosprezadas, a dor delas é ignorada. Então, assim, às vezes elas realmente sentem muita dor. Não é frescura quando a paciente fala, você encosta no braço dela, parece que você deu um soco no braço dela. E ela realmente sente aquela dor. Ela não tá mentindo, ela não tá exagerando, ela realmente sente aquela dor. E a gente precisa acolher essas pacientes ao invés de rejeitar ou menosprezar a queixa. Porque a gente só tende a piorar esse quadro quanto mais a gente ignora esse tipo de queixa dessas pacientes. Então a família principalmente precisa ser educada para que não sofra, para que essa paciente não sofra nenhum tipo de opressão, não seja rejeitada, não seja menosprezada, porque elas sofrem muito. Praticamente 100% das pacientes com fibromialgia acabam reclamando dessa questão da falta de compreensão familiar com o que elas estão sentindo.